Escute audiolivro anytime, anywhere. www.audiolivro.com.br. Olá, eu sou Alexandre Maza, professor, mestre e doutorando em Direito pela PUC de São Paulo. Eu desenvolvi um projeto pioneiro de ensino do direito, utilizando a memória auditiva e a música como instrumentos imbatíveis de assimilação da matéria. Inicialmente lancei 2 audiolivros que eu tenho certeza que você conhece. Um de direito tributário e outro de direito administrativo. Eles são um tremendo sucesso. Milhares de pessoas aprenderam a gostar de tributário e administrativo, conseguindo vencer no exame da OAB e também nos mais exigentes concursos públicos do Brasil. Agora, o projeto está sendo ampliado com o lançamento de audiolivros de todas as outras matérias. Cada novo audiolivro foi desenvolvido com a colaboração de professores especializados na área. Eu me encarreguei pessoalmente de adaptar a forma do texto e de fazer a narração, para garantir a mesma qualidade e eficiência que determinaram o sucesso dos meus audiolivros. O objetivo continua o mesmo, pois eu preciso que você passe. E conto com a sua ajuda para divulgar o meu trabalho aos seus amigos e conhecidos. Não se esqueça também de acessar o meu site www.sitedomaza.com.br. Maza se escreve M-A-Z-Z-A. Nele você encontrará mais músicas, simulados, artigos exclusivos e minhas charges. Basta acessar, fazer o seu cadastro gratuitamente e usar à vontade. Precisando entrar em contato comigo, use o próprio site clicando no botão Contato na página inicial e eu responderei imediatamente. Lembre-se, www.sitedomaza.com.br. Obrigado pela confiança e bons estudos. Tipos de infração penal. O direito penal brasileiro possui 2 espécies de infração: o crime e a contravenção. As contravenções são condutas de menor potencial lesivo em relação a um crime. A doutrina apresenta várias diferenças entre crime e contravenção. Vamos conhecê-las. Número 1. Quanto às penas. Os crimes podem ser apenados com reclusão, detenção e multa, enquanto que as contravenções só podem ser apenadas com prisão simples e multa. Número 2. Quanto ao tipo de ação. Enquanto os crimes admitem ação pública ou privada, nas contravenções a ação sempre será pública incondicionada. Número 3. Quanto à peça inicial. Nos crimes, a peça inicial pode ser denúncia ou queixa, ao passo em que nas contravenções será sempre denúncia. Número 4. Quanto à duração das penas. Nos crimes, a pena máxima é de 30 anos e nas contravenções é de 5 anos. E número 5, quanto à possibilidade de tentativa. Nos crimes, existe punição para a tentativa. Nas contravenções, a tentativa nunca é punível. Por fim, lembro ainda que, enquanto nos crimes pode haver culpa ou dolo, nas contravenções basta a voluntariedade. É isso. Classificação dos crimes. A doutrina divide os crimes em várias categorias para facilitar o seu estudo. Vamos relembrar as mais importantes. Número 1. Crimes comissivos ou omissivos. Comissivo é aquele praticado por uma ação, enquanto que no omissivo a conduta é de não fazer. Omissivos próprios são aqueles em que basta a omissão, independentemente do resultado. Omissivos impróprios são aqueles em que a omissão do agente dá causa a um resultado que deveria ser evitado. Número 2. Crimes materiais, formais ou de mera conduta. Material é o crime cuja ocorrência depende de uma ação e de um resultado. Nos crimes formais, a lei descreve a ação e um resultado, mas ocorrendo a ação, o agente é punido, sendo o resultado um mero exaurimento.
Já nos crimes de mera conduta, basta a ação, sendo irrelevante a ocorrência de algum resultado. Número 3. Crimes instantâneos, permanentes ou instantâneos com efeitos permanentes. No crime instantâneo, a consumação se dá imediatamente. Nos permanentes, a consumação se prolonga no tempo. Existem também aqueles em que a consumação é instantânea, mas o resultado permanente, conhecidos como instantâneos com efeitos permanentes. E número 4, crimes de dano ou de perigo. Crime de dano é aquele em que ocorre lesão ao bem jurídico protegido. Crime de perigo se consuma com o simples risco de lesão. Código Penal. O diploma mais importante do direito penal brasileiro é o Código Penal, instituído pelo Decreto-Lei 2848 de 1940. O Código Penal é dividido em duas partes. A parte geral, composta por 120 artigos, tendo sido alterada pela Lei 7.209 de 84, e a parte especial, com cerca de 250 artigos, em que estão definidos muitos tipos penais. Além do Código Penal, existem várias outras leis tratando de figuras típicas especiais. Parte geral. Anterioridade da lei. O princípio da anterioridade, também conhecido como princípio da legalidade ou reserva legal, é a garantia constitucional, segundo a qual não pode haver infração penal, seja crime ou contravenção, e nem sanção sem lei anterior ao fato praticado. De acordo com o artigo 5º, inciso 39 da Constituição, não há crime sem lei anterior que o defina, e nem pena sem prévia cominação legal. Importante lembrar que essa lei é uma lei federal, oriunda do Congresso, conforme dispõe o artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal. Lei penal no tempo. De acordo com o artigo 2º caput do Código Penal, ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, caso em que cessam a eventual execução e os efeitos penais da sentença. Trata-se da abolitio criminis, causa extintiva de punibilidade. A título de exemplo, mencionamos a Lei 11.106, de 2005, que revogou, entre outros, o delito de sedução, previsto no 217 do Código Penal. Os agentes que praticaram tal delito, ainda que antes da vigência da lei, serão beneficiados por ela, não podendo haver punição. Outro exemplo, se alguém estivesse sendo processado em fevereiro de 2005, pelo artigo 240 do Código Penal, em 28 de março daquele ano o processo seria trancado, porque o adultério foi abolido. Nos termos do parágrafo único do artigo 2º do Código Penal, a lei nova que favoreça o agente também será aplicada aos fatos anteriores, ou seja, ocorridos antes da sua vigência, mesmo que haja sentença condenatória irrecorrível. Lei excepcional ou temporária. Atenção! O Código Penal conferiu ultraatividade para as chamadas lei excepcional e lei temporária. A lei excepcional é aquela promulgada para vigorar durante situações específicas, como calamidades e guerras, ao passo em que a lei temporária é produzida para viger por período determinado de tempo. Assim, os efeitos da lei excepcional e da lei temporária estendem-se para prazos posteriores, pois devem disciplinar as condutas praticadas durante a sua vigência, ainda que no momento de aplicação da pena elas não estejam mais em vigor. Imaginemos o seguinte exemplo. Em janeiro de 2004, tendo em vista determinada situação social anormal, é promulgada a lei excepcional que proíbe o consumo de energia acima de determinado valor, sob pena de multa. Cessada a situação social anormal, ainda assim o agente poderá ser processado, pois os efeitos da lei persistem. Se assim não fosse, a lei excepcional, bem como a temporária, não teriam força coercitiva. Tempo do crime. O Código Penal adotou a teoria da atividade,
prevista no artigo 4º, para determinar o tempo do crime. Desse modo, considera-se praticada a infração no momento da conduta omissiva ou comissiva, independentemente do momento do resultado. E sobre isso tem música. Para se determinar o tempo do crime, o Código Penal adotou teoria da atividade. Considera-se praticada a infração no momento da conduta e não do resultado. Se o crime é cometido no território brasileiro, ou seja, no nosso espaço terrestre, fluvial, marítimo, dentro da faixa de 12 milhas, ou no espaço aéreo correspondente, será aplicada a lei penal brasileira, exceto nas hipóteses de tratados e convenções internacionais. O Código Penal adotou o princípio da territorialidade. Porém, na verdade, trata-se de uma territorialidade temperada. Isso porque as embarcações e aeronaves públicas ou a serviço do governo brasileiro são consideradas extensão do território nacional. Lugar do crime. A lei penal conceituou o lugar do crime com base na teoria da ubiquidade. Considera-se praticada a infração penal no lugar em que ocorreu a conduta, comissiva ou omissiva, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. E ouça a musiquinha. Para se determinar o lugar do crime, a lei utilizou teoria da ubiquidade. Para se determinar o lugar do crime, a lei utilizou teoria da ubiquidade. Pelo artigo 6º do Código Penal, cabe à lei brasileira o julgamento de crime, cujos atos de execução ocorreram no Brasil, embora o resultado se tenha produzido no exterior. Extraterritorialidade. O artigo 7º do Código Penal consagra o princípio da extraterritorialidade, segundo o qual será aplicada a lei penal brasileira aos crimes ali definidos, embora tenham sido cometidos em território de outra nação. As hipóteses previstas no inciso 1 submetem-se à aplicação da lei pátria, de forma incondicionada, e são elas as referentes aos crimes. Letra A, contra a vida ou liberdade do presidente da República. Letra B, contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, dos estados, do território e dos municípios, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia e fundação instituída pelo poder público. Letra C, contra a administração pública por quem está ao seu serviço. E letra D, de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Já as hipóteses do inciso 2 exigem o preenchimento de todas as condições previstas no parágrafo 2º. As hipóteses do inciso 2 do artigo 7º são: os crimes, letra A, que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir, letra B, praticados por brasileiro, e letra C, praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e ali não sejam julgados. E as condições do parágrafo 2º do artigo 7º são: letra A, entrar o agente no território nacional, letra B, ser o fato punível também no país em que foi praticado, letra C, estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição, letra D, não ter sido o agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena, e letra E, não ter sido o agente perdoado no estrangeiro, ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável. No parágrafo 3º do artigo 7º, temos a hipótese de brasileiro vítima de crime praticado por estrangeiro. Exemplo: fulano foi vítima de atentado violento ao pudor na Europa. O criminoso era estrangeiro.
Conforme o parágrafo 3º do artigo 7º, será aplicada a lei penal brasileira desde que todas as condições do parágrafo 2º sejam obedecidas, além de outras duas. Número 1, requisição ministerial. E número 2, o criminoso não seja extraditado para outro país. O artigo 8º abranda o rigor da regra, pois determina que a pena cumprida no país estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando elas forem diversas. Trata-se de circunstância atenuante inominada. A título de exemplo, podemos supor a seguinte situação. X cometeu um crime no exterior, que se enquadrou em uma das hipóteses do artigo 7º, inciso 1 do Código Penal. Foi processado e condenado no país estrangeiro, e lá cumpriu a pena imposta, de multa. Porém, de acordo com o princípio da extraterritorialidade, as hipóteses do inciso 1 submetem-se à aplicação da lei brasileira. Consequentemente, X será processado também aqui pelo mesmo crime. Porém, como não se admite o bis in idem, se a pena imposta aqui for diversa, haverá uma atenuação a critério do juiz. Além disso, a pena cumprida no país estrangeiro será descontada, quando idênticas a daqui e a de lá. Utilizando-se o exemplo acima, X foi condenado no país estrangeiro a uma pena de 12 anos de reclusão, e ali cumpriu a punição integralmente. Caso seja condenado aqui a uma pena de 14 anos de reclusão, haverá apenas um saldo de 2 anos. A pena será descontada da cumprida no exterior, quando idênticas. Importante: as sentenças estrangeiras deverão ser previamente homologadas pelo STJ, para que produzam os efeitos do artigo 9º do Código Penal. A sentença estrangeira será homologada quando a aplicação da lei brasileira produzir na espécie as mesmas consequências. De acordo com o artigo 9º do Código Penal, poderá ser homologada a sentença para 1. Obrigar o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis. E 2. Sujeitá-lo à medida de segurança. Contagem de prazos. Na contagem dos prazos previstos no Código Penal, computa-se o dia do começo e exclui-se o do vencimento. Essa disciplina rege, entre outros, os prazos prescricionais, os de decadência e o livramento condicional. A título de exemplo, na contagem do prazo decadencial inclui-se o dia do começo, pouco importando que tenha caído num domingo e não haja expediente forense nesse dia. Não há que se confundir o prazo penal com o prazo do processo penal. O prazo penal se inicia no mesmo dia da prisão. Já o prazo processual inicia-se no dia seguinte ao da intimação. A diversidade de tratamento dos códigos é feita com o fim de dar ao réu um tratamento mais benigno, favorecendo-o sempre. O prazo de 1 ano tem início em determinado dia e termina na véspera do mesmo dia do mês e anos subsequentes. Assim, o prazo de 1 ano que começa no dia 8 de abril de 2008 termina em 7 de abril de 2009. Crime. A relação de causalidade estabelece o vínculo entre o comportamento do agente, ou seja, a conduta comissiva ou omissiva, e o resultado. Essa relação permite concluir se a conduta do agente foi ou não o que ocasionou a ocorrência da infração penal. O Código Penal adotou a teoria da equivalência das condições, sendo suficiente que a ação tenha sido condição para o resultado, ou seja, conditio sine qua non, para que a ação seja a causa e o agente o causador. E tem mais música. O Código Penal, quanto à causalidade, adotou a teoria da equivalência das condições. O Código Penal, quanto à causalidade, adotou a teoria da equivalência das condições. Causa
É todo antecedente que não pode ser suprimido, eliminado na reconstrução mental dos fatos, sem que se afete o resultado, ou seja, processo hipotético de eliminação. O iter criminis é o percurso do crime, as fases pelas quais passa o delito. E são elas: número 1, cogitação. Consiste na ideia da prática delituosa. Via de regra, a cogitação não é punida. Número 2, atos preparatórios. A fase consiste na preparação do crime, por exemplo, o aluguel de uma casa, a compra de um celular. Via de regra, também os atos preparatórios não são punidos, salvo se houver previsão legal. Número 3, atos executórios. O agente inicia a realização da conduta criminosa descrita no tipo. Os atos executórios são puníveis. E 4, consumação. O agente realiza integralmente a conduta descrita no tipo penal e responde por crime consumado. Muito importante. Se o agente inicia a execução e o crime não se consuma por circunstâncias alheias, ou seja, fatos alheios à sua vontade, responderá ele por tentativa. E a pena será diminuída de 1 a 2/3. Sobre isso, ouça a musiquinha. Se o agente inicia a execução do crime, mas se ele não se consuma por fato alheio à vontade, é tentativa. Porém, se o agente, por vontade própria, desiste de prosseguir na execução ou impede a ocorrência do resultado, não responderá por tentativa do crime intencionado. Atenção! O crime é doloso quando o agente deseja o resultado ou assume o risco de produzi-lo, e culposo quando o agente acarreta o resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem o emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano causado ou restituída a coisa subtraída por ato voluntário do agente, até o despacho de recebimento da denúncia ou queixa, a pena será diminuída de 1 a 2/3. Trata-se de causa obrigatória de redução de pena. A redução será cabível, ainda que a reparação do dano tenha sido feita por receio de condenação. Não importam os motivos do agente. O que importa para o arrependimento posterior é a voluntariedade do ato. Erro de tipo. Vamos imaginar que Renato esteja no aeroporto, pronto para seu embarque para Minas. É véspera de feriado. Renato pega uma mala alheia, imaginando ser a sua, porque as duas são muito parecidas. No caso apresentado, o agente incorreu em erro. Não houve vontade, dolo, de realizar o fato típico, subtrair coisa alheia móvel. Lembre-se que a conduta dolosa é elemento do fato típico. Trata-se de erro essencial inevitável, que não poderia ser evitado e por isso torna o fato atípico. Se o erro pudesse ser evitado com o emprego de alguma cautela, poderá haver punição por crime culposo, desde que haja previsão legal. Erro sobre a pessoa. O erro sobre a pessoa está previsto no artigo 20, parágrafo 3º do Código Penal. Trata-se de erro de tipo acidental, não isentando o agente de pena. A modalidade ocorre quando o agente pretende atingir determinada pessoa, porém confunde-a com outra. Teremos então a vítima desejada e a outra que por erro foi atingida.
A parte final do dispositivo prevê que, nessa hipótese, serão consideradas as qualidades da vítima pretendida pelo agente. A título de exemplo, se o réu desejava matar o seu irmão, mas na escuridão confundiu-o com outra pessoa e atira nela, será processado como se tivesse atingido seu irmão, que era a vítima desejada. Na sentença, terá a agravante de parentesco do artigo 61, inciso 2, letra E do Código Penal. O artigo 21 trata do erro de proibição, em que o agente imagina que sua conduta é lícita, permitida, acreditando inexistir regra de proibição. Aquele que ignora a lei não se exime de pena. Todavia, se atuou com falta de consciência da ilicitude, poderá eximir-se de pena. Excludentes de ilicitude. Eu fiz uma música sobre as excludentes de ilicitude. É excludente de ilicitude o estado de necessidade. É excludente de ilicitude a legítima defesa. É excludente de ilicitude o estado de necessidade. É excludente de ilicitude a legítima defesa. Número 1. A legítima defesa é a excludente de ilicitude consistente em repelir, de forma moderada, injusta agressão, atual ou iminente, para proteger direito seu ou de outrem. São, portanto, requisitos da legítima defesa. Letra A. Uso moderado de meios necessários. Letra B. Agressão injusta, atual ou iminente. Letra C. Tutela de direito próprio ou de terceiro. E número 2. Estado de necessidade. Trata-se de excludente de ilicitude, em que o agente pratica a conduta para salvar de perigo atual, que não provocou, direito próprio ou alheio. Vamos imaginar que Ermengarda estivesse a bordo de um navio, prestes a afundar. O perigo atual naquele momento era evidente e não foi provocado por ela. Ermengarda lutou com várias pessoas por um bote salva-vidas, causando-lhes várias lesões corporais. Não havia outro modo de salvar sua vida. Em síntese, Ermengarda cometeu fato típico, porém lícito, permitido pelo direito penal. Imputabilidade penal. A medida de segurança é sanção penal imposta aos inimputáveis. É importante relembrar que as hipóteses previstas no caput do artigo 26, quais sejam doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, são circunstâncias que afastam a imputabilidade penal do agente. Porém, qualquer das causas mencionadas deve atuar no momento da conduta, ou seja, no exato instante da ação ou omissão do agente, retirando-lhe inteiramente a capacidade de entender o ilícito que pratica. Conforme o artigo 96 do Código Penal, as medidas de segurança são: número 1, internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou congênere, e número 2, tratamento ambulatorial. A internação é destinada às infrações apenadas com reclusão. Já o tratamento ambulatorial destina-se às infrações apenadas com detenção. Conclusão: os inimputáveis são os inteiramente incapazes e a eles a lei impõe medida de segurança. No parágrafo único do artigo 26, a lei trata dos semi-imputáveis, que não são inteiramente capazes.
Aos semi-imputáveis, em virtude de perturbação mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, o legislador de 1984, da Reforma Penal, previu a possibilidade de aplicação de uma pena reduzida, de 1 a 2/3, ou então a substituição por medida de segurança. Trata-se da adoção do sistema vicariante, segundo o qual o juiz deverá optar entre as sanções, não podendo cumular, ou seja, não poderá impor a pena privativa e a medida de segurança. A imputabilidade penal pode ser excluída por algumas causas, dentre elas a embriaguez. A lei exclui a imputabilidade penal do agente quando se tratar de embriaguez acidental, de acordo com o artigo 28, parágrafo 1º. Exemplo: o calouro da faculdade foi forçado a ingerir bebidas alcoólicas durante o trote. Ficou completamente embriagado. Se cometer algum crime, estará isento de pena, pois caso fortuito e força maior na embriaguez completa, isentam o réu de pena. Se a embriaguez for incompleta, terá a pena diminuída de 1 a 2/3. Porém, a embriaguez voluntária não isenta de pena. Exemplo: Otávio saiu de casa para tomar um pileque, ficar de porre mesmo. Estava muito triste porque não pôde ir ao Carnaval da Bahia. Ele encheu a cara, ficou totalmente bêbado, tirou a roupa, ofendeu a honra de várias pessoas, bateu em outras. Conclusão: Otávio responderá pelos crimes que cometeu, já que bebeu porque quis, de forma voluntária. Penas. As penas privativas de liberdade são reclusão, detenção e prisão simples. O réu condenado à pena de reclusão iniciará o seu cumprimento no regime fechado, se a pena for superior a 8 anos. O réu iniciará no semiaberto se a pena de reclusão estiver entre 4 anos e 8 anos. E iniciará o cumprimento no regime aberto se a pena imposta é de até 4 anos. Cuidado, essas regras contemplam exceções, como na lei dos crimes hediondos. A aplicação da pena. O Código Penal adotou o sistema trifásico para a aplicação da pena. Primeiramente, deverá o juiz fixar a pena base, atentando-se às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal. Logo em seguida, deverá levar em consideração as circunstâncias legais, que são as atenuantes e agravantes. E, por fim, na terceira fase, deverá considerar as eventuais causas de diminuição e de aumento de pena, que se encontram na parte geral ou na especial do Código Penal. Reincidência. A reincidência é circunstância que agrava a pena, de acordo com o artigo 61, inciso 1 do Código Penal. Verifica-se quando o agente comete novo crime, após o trânsito em julgado da sentença condenatória por crime anterior. A título de exemplo, mencionemos o seguinte caso. O agente foi processado e condenado por furto. A sentença tornou-se irrecorrível em janeiro do ano de 2008. Em fevereiro, cometeu um novo crime de estelionato. Será considerado reincidente, pois a nova infração foi cometida após o trânsito em julgado da sentença que o condenou pelo crime anterior de furto. Por força da redação atual do artigo 64, inciso 1, não mais se configura a reincidência quando a condenação anterior passou em julgado há mais de 5 anos do novo fato delituoso. De acordo com o artigo 64, inciso 2, o dispositivo não se aplica aos crimes militares próprios e políticos. O Instituto tem incidência restrita à legislação penal comum. Concurso material.
Quando o agente, mediante mais de uma conduta, comissiva ou omissiva, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente, somando-se as penas impostas. Se eventualmente forem impostas reclusão e detenção, será executada primeiro a reclusão. A cada crime corresponde uma pena, cabendo ao juiz motivá-la em cada um dos delitos. Ao final, serão aplicadas cumulativamente. Concurso formal. O concurso formal, como se depreende da própria literalidade do artigo 70, ocorre quando o agente, mediante uma única ação, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. Aplica-se a pena do crime mais grave, quando diversas, ou somente uma delas, quando idênticas. De qualquer maneira, haverá a incidência de causa de aumento de pena, que varia de 1/6 até a metade da punição. O critério para o aumento da pena é estabelecido de acordo com a quantidade de delitos, consoante a doutrina e a jurisprudência. Limite das penas. O artigo 75 do Código Penal preceitua que o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. A base constitucional desse limite é o artigo 5º, inciso 47, que veda, dentre outras, a pena de caráter perpétuo. Quanto à unificação das penas e demais benefícios, a questão é controvertida na doutrina. Na doutrina, prevalece o entendimento de que o limite de 30 anos deve ser considerado para todos os benefícios. Já na jurisprudência prevalece o entendimento contrário. Segundo o STF, a pena de 30 anos de reclusão, resultante da unificação autorizada pelo parágrafo 1º do artigo 75, não pode servir de parâmetro para a obtenção de livramento condicional. A norma tem por finalidade apenas evitar o efetivo encarceramento de alguém por mais de 30 anos, não tendo, porém, outro alcance. Exatamente nesse sentido foi editada a súmula 715 do STF. Porém, para o STJ, em sentido contrário, o tempo de cumprimento das penas privativas de liberdade não pode ser superior a 30 anos. O tempo máximo deve ser considerado para todos os efeitos penais. Suspensão condicional da pena. Existem 4 tipos de sursi. Letra A, sursi simples. Nos termos do artigo 77 caput, segundo o qual a execução da pena privativa de liberdade não superior a 2 anos poderá ser suspensa por 2 a 4 anos, desde que 1. O condenado não seja reincidente em crime doloso. 2. A culpabilidade e os antecedentes à conduta social e personalidade do agente, bem como os motivos e circunstâncias, autorizem a concessão do benefício. 3. Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal. Segundo tipo de sursi é o sursi especial. Letra C, terceiro tipo é o sursi etário, previsto no artigo 77, parágrafo 2º, que é destinado aos maiores de 70 anos na data da sentença. E o último tipo de sursi, letra D, é o sursi humanitário. Ele foi instituído em 1988 e será concedido quando razões de saúde justificarem a concessão do benefício. No mesmo caso de sursi etário e do sursi humanitário, a pena imposta poderá ser de até 4 anos. Livramento condicional. O livramento condicional é benefício que poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos do artigo 83 do Código Penal. Uma vez deferido, o condenado cumprirá o restante da pena em liberdade e, portanto, estará subordinado às condições impostas pelo juiz da execução. Será obrigatoriamente revogado caso o liberado cometa algum crime durante a vigência do benefício e venha a ser condenado por sentença irrecorrível.
Se a sentença irrecorrível versar sobre crime anterior, o benefício também será revogado. Causas extintivas da punibilidade. No artigo 107 do Código Penal estão previstas: número 1, a morte do acusado. Número 2, anistia, que é o esquecimento total do fato delituoso, que faz desaparecer as consequências penais do fato. A anistia pode ocorrer antes ou depois da sentença condenatória, porém, não extingue os efeitos extrapenais. Número 3, graça. Trata-se de benefício individual que deve ser requerido. É considerado hoje como um indulto individual e está previsto na Lei de Execução Penal. 4. Indulto. É benefício coletivo e concedido espontaneamente. Está previsto na Constituição Federal, no artigo 84, inciso 12. 5. Abolício criminis. Trata-se de nova lei que não mais considera o fato criminoso. E 6. A prescrição. Lembre que são as causas extintivas da punibilidade. A prescrição. A prescrição é a perda, por parte do Estado, do direito de punir o autor, bem como de executar a sanção penal imposta. O artigo 117 do Código Penal traz as causas que interrompem a prescrição, e a primeira delas é o recebimento da denúncia ou queixa-crime. Lembrar que são imprescritíveis a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. E B, a prática do racismo. Continuando, as causas extintivas de punibilidade. Número 7, decadência. É a perda do direito de ingressar com a queixa-crime ou a representação. Número 8, perempção. É a perda do direito de continuar a movimentar a ação penal exclusivamente privada. Número 9, renúncia ao direito de queixa, quando ainda não existe a ação e o ofendido desiste de intentá-la. Número 10, perdão do ofendido. Aqui, a ação penal privada já foi proposta. 11, retratação do agente. O acusado retira o que disse. É admitida nas hipóteses de calúnia, difamação, falso testemunho e na hipótese do artigo 26 da Lei de Imprensa. E, finalmente, número 12, o perdão judicial. O perdão judicial é a faculdade concedida ao juiz de, embora condenado o réu, deixar de fixar a pena, quando do fato decorrerem graves consequências que atinjam de tal sorte o réu, física ou moralmente, que a imposição se torne medida desnecessária e até impiedosa por aumentar o sofrimento. O legislador explicitou no artigo 120 do Código Penal que a sentença que concede o perdão não será considerada para efeito de reincidência. Porém, com o advento da súmula 18 do STJ, conclui-se que sua natureza é declaratória de extinção da punibilidade, deixando de ser considerada de natureza condenatória. Consequentemente, não há que se falar em quaisquer de seus efeitos, inclusive o da reincidência. Não se esqueça de que existem outras causas extintivas fora do artigo 107 do Código Penal. Exemplo, a reparação do dano no peculato culposo, o pagamento do tributo em alguns crimes de sonegação fiscal, etc. Direito Penal, parte especial. Vamos agora fazer alguns comentários, somente alguns, sobre os tipos penais mais importantes definidos na parte especial do Código Penal. Dos crimes contra a vida. Homicídio, artigo 121. Matar alguém. A diferença entre a forma simples e a forma qualificada do homicídio está nas circunstâncias enumeradas no parágrafo 2º do artigo 121. Algumas dessas causas relacionam-se com a intensidade do dolo, outras com o modo de ação ou com a natureza dos meios empregados, mas todas são circunstâncias reveladoras de maior periculosidade ou extraordinário grau de perversidade do agente.
Em primeiro lugar, vem o motivo torpe, isto é, o motivo que suscita aversão ou repugnância geral. Exemplo, cupidez e prazer do mal. Ou o motivo fútil, isto é, que pela sua pouca importância não é causa suficiente para o crime. Depois, o código fala em emprego do veneno, fogo explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso, isto é, que aumenta inutilmente o sofrimento da vítima. Também qualifica o homicídio a circunstância de ter sido cometido para assegurar a execução, a ocultação, a impunidade ou vantagem de outro crime. Homicídio privilegiado. Homicídio privilegiado é aquele praticado por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de emoção violenta, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Nesses casos, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Para o homicídio culposo, a pena cominada é a detenção de 1 a 3 anos. Crime de participação em suicídio, artigo 122. No crime de induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio, é punível o fato, ainda quando se frustre o suicídio, desde que resulte lesão corporal grave ao que tentou se matar. Infanticídio, artigo 123. É praticado pela parturiente, sob a influência do estado puerperal. Não quer dizer que o puerpério acarrete sempre uma perturbação psíquica. É preciso que fique averiguado ter a perturbação psíquica sobrevindo em consequência do puerpério, de modo a diminuir a capacidade de entendimento. Aborto, artigo 124. Lembre-se que não se pune o aborto praticado por médico em 2 casos. Letra A, aborto necessário, quando não houver outro meio de salvar a vida da gestante. E letra B, gravidez resultante de estupro. Lesões corporais, artigo 129. O crime de lesão corporal é definido como ofensa à integridade corporal ou à saúde. Isto é, como todo e qualquer dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, quer do ponto de vista anatômico, quer do ponto de vista fisiológico ou mental. Artigo 129, parágrafo 1º. A lesão corporal grave é considerada, para efeito de graduação da pena, a que produz: número 1. Incapacidade para as ocupações habituais, por mais de 30 dias. Número 2, perigo de vida. Número 3, debilitação permanente de membro, sentido ou função. Ou, número 4, aceleração de parto. Ocorrerá lesão corporal gravíssima em 3 hipóteses. Número 1, a incapacidade permanente para o trabalho. 2, enfermidade certa ou provavelmente incurável. E 3, a que ocasiona aborto. No parágrafo 3º do artigo 129, é previsto o caso em que sobrevém a morte do ofendido, mas evidenciando as circunstâncias que o evento letal não se compreendia no dolo do agente. Nesse caso, o agente não queria o resultado, nem assumiu o risco de produzi-lo. Lesão corporal culposa. A lesão corporal culposa é tratada no artigo 129, parágrafo 6º. Leve ou grave a lesão, a pena é a mesma, isto é, detenção por 2 meses a 1 ano. Ao crime de lesões corporais é aplicável o disposto no parágrafo 1º do artigo 121, quando o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob influência de violenta emoção. Logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Rixa, artigo 137. É a luta corporal entre várias pessoas. A participação na rixa é punida independentemente das consequências dela.
Se ocorrer a morte ou lesão corporal grave de um dos contendores, a pena cominada será de 6 meses a 2 anos. Dos crimes contra a honra. O Código Penal disciplina os crimes contra a honra, quando não praticados pela imprensa, pois delitos de imprensa são objeto da lei especial. Calúnia, injúria e difamação. Artigos de 138 a 145. O delito de calúnia consiste na imputação falsa à terceira pessoa, de fato definido como crime. Para a caracterização do crime de difamação, requer-se a imputação de fato determinado, ofensivo à reputação, porém não definido como crime. Independente de o fato ser verdadeiro ou não, o crime persistirá. Já o crime de injúria se configura pela ofensa à honra subjetiva da pessoa, que constitui o sentimento próprio acerca dos atributos físicos, intelectuais e morais de cada um. A injúria consiste no xingamento, em gestos ultrajantes, no ato que exprime escárnio, desprezo. Muito importante, a exceção da verdade é admitida, tanto no crime de calúnia quanto no de difamação. Dos crimes contra o patrimônio, artigos de 155 a 181. Atenção! Logo de cara eu quero mencionar o que mais tem caído. Tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor e desde que o agente seja criminoso primário, pode o juiz substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuí-la de 1 até 2/3 ou aplicar somente a multa. Atenção 2. É equiparada à coisa móvel e reconhecida como possível objeto de furto a energia elétrica, ou qualquer outra coisa que tenha valor econômico. Por exemplo, eletricidade, radioatividade, energia genética dos reprodutores, tudo isso pode ser incluído entre coisas móveis. Inclusive o sinal de TV a cabo. Roubo. Só ocorre quando houver emprego de força, grave ameaça ou outro meio tendente a suprimir a resistência pessoal da vítima. Quanto à extorsão, tem tratamento penal idêntico ao do roubo, mas se é praticada mediante sequestro de pessoa, a pena é aumentada. Se do fato resulta a morte do sequestrado, é cominada a reclusão de 24 a 30 anos. O estelionato é assim definido: obter para si ou para outrem vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício, ardil ou outro meio fraudulento. A vantagem deve ser ilícita, e a fraude elementar do estelionato não é somente a empregada para induzir alguém em erro, mas também a que serve para manter um erro pré-existente. Tão criminoso é aquele que emite cheque sem provisão, quanto aquele que, embora dispondo de fundos em poder do sacado, maliciosamente os retira antes da apresentação do cheque. Nos crimes contra a liberdade sexual é presumida a violência quando a vítima não é maior de 14 anos ou quando é alienada ou débil mental, conhecendo o agente esta circunstância. Ou então, se acha-se em estado de inconsciência, provocado ou não pelo agente ou por doença ou outra causa, impossibilitada de oferecer resistência. Dos crimes contra o casamento, artigos de 235 a 240. O primeiro entre os crimes contra o casamento é a bigamia. O crime de bigamia existe desde que, ao tempo do segundo casamento, estava vigorando o primeiro. Mas, se o segundo casamento a seguir é judicialmente declarado nulo, o crime se extingue, dado que a declaração de nulidade retroage ex tunc.
Igualmente, não subsistirá o crime se vier a ser anulado o segundo casamento, por motivo outro que não o próprio impedimento do matrimônio anterior. Dos crimes contra a administração pública, artigos de 312 a 337. Os crimes contra a administração pública estão repartidos em 3 subclasses. Letra A, crimes praticados por funcionário público contra a administração em geral. Letra B, crimes praticados por particular contra a administração em geral. E letra C, crimes contra a administração da justiça. Tipifica-se o excesso de exação pela exigência de tributo ou contribuição social que o funcionário público sabe ou deveria saber indevido, ou, quando devido, emprega na cobrança meio vexatório ou gravoso, que a lei não autoriza. O crime de peculato doloso, previsto no artigo 312 caput do Código Penal, configura-se por meio de uma das seguintes condutas. 1. Peculato apropriação. O funcionário público se apropria de coisa de que tem posse em razão da função pública, como se fosse sua. A título de exemplo, mencionamos o caso do prefeito que se apropria de rendimento da municipalidade. Trata-se de delito de apropriação indébita, cometido por funcionário público. Número 2. Peculato desvio. Configura igualmente o crime de peculato o fato de o agente desviar o dinheiro, valor ou bem móvel, em proveito próprio ou alheio. Consumação. O crime se consuma no momento da apropriação ou do desvio. 3. Peculato furto. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora sem ter a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai, ou concorre para que seja subtraído, em proveito próprio ou alheio, valendo-se das facilidades de seu cargo. E número 4, peculato culposo. Quando o agente do crime do peculato se conduz com falta de cautela a que estava obrigado. O modelo delitivo se cinge à área culposa. Causa extintiva da punibilidade. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 312, a reparação do dano no peculato culposo, atenção, só no número 4 que nós vimos, hein? Só no peculato culposo. Então, a reparação do dano no peculato culposo antes da sentença irrecorrível é causa extintiva da punibilidade do agente. Essa causa extintiva aplica-se somente no peculato culposo. Não vai colocar na prova que peculato doloso tem essa causa de extinção da punibilidade. O crime de patrocínio simultâneo ou tergiversação está previsto no parágrafo único do artigo 355 do Código Penal. Incorre nas penas desse artigo o advogado ou o procurador judicial que defende, na mesma causa, de forma simultânea ou sucessiva, partes contrárias com interesses opostos. É importante ressaltar que mesma causa não significa necessariamente o mesmo processo, e simultaneamente significa ao mesmo tempo. Sucessivamente tem o sentido de passar de um lado para o outro. E, por fim, a concussão consiste em exigir para si ou para outrem, direta ou indiretamente, mesmo fora das funções ou antes de assumi-las, mas em razão delas, qualquer retribuição indevida. Então guarde, concussão é exigir para si ou para outrem qualquer retribuição indevida. E agora, a sequência de todas as musiquinhas para você curtir. Para se determinar o tempo do crime, o Código Penal adotou teoria da atividade. Considera-se praticada a infração no momento da conduta e não do resultado.
Para se determinar o lugar do crime, a lei utilizou teoria da ubiquidade. Para se determinar o lugar do crime, a lei utilizou teoria da ubiquidade. O Código Penal, quanto à causalidade, adotou a teoria da equivalência das condições. O Código Penal, quanto à causalidade, adotou a teoria da equivalência das condições. Se o agente inicia a execução do crime, mas se ele não se consuma por fato alheio à vontade, é tentativa. É excludente de licitude o estado de necessidade. É excludente de licitude a legítima defesa. É excludente de licitude o estado de necessidade. É excludente de licitude a legítima defesa. Então é isso. Qualquer dúvida ou sugestão, ou se precisar entrar em contato comigo, acesse o meu site www.sitedomasa.com.br. Obrigado, muito sucesso e um grande abraço do Masa para você. Tchau!